Bem-vindo, bem-vinda! Hoje é o nosso último encontro dessa jornada do caos ao cosmos, uma jornada da nossa alma em direção a criar o 2028 que nós desejamos, merecemos. André, bem-vinda, Inês, bem-vinda! E aí, meninas, preparadas para o nosso fechamento? O bacana de todo fechamento é que ele sempre é uma abertura. Essa é a beleza da vida, né? Essa é a beleza de como a vida se constrói. Quando nós encerramos algo, o encerramento de um algo já anuncia um novo que está por vir, né? É gravado cada encontro, gostei muito, que bom, que maravilha. Joelice, minha linda, bem-vinda! Isso aí. Essa jornada, quando eu a construí internamente, né, antes de trazer à luz, né, a gente constrói tudo que a gente traz à luz, em algum momento foi construído internamente primeiro. E quando eu a construí internamente, eu me senti muito grata, porque eu pensei, gente, quanta experiência extraordinária, né, quanto mistério revelado aí na experiência da criação. Está pra gente, é uma leitura que tá aí, o livro tá aí para ser lido, né? A natureza criada por Deus, tudo aquilo que foi feito, o livro sagrado, as experiências vividas por mim, por você, pela humanidade como um todo, tudo tá aí pra gente como uma grande biblioteca. E se eu me proponho a pegar esses livros dessa grande biblioteca e começar a folhear esses livros, eu posso adquirir sabedoria. Eu posso adquirir conhecimento e o conhecimento me conduz à sabedoria, né? A sabedoria é um nível mais profundo, mas eu começo pelo conhecimento, então eu adquiro um conhecimento. Sócrates, né, dizia, mas na verdade Sócrates recita isso, que está escrito no Templo de Delfos, na entrada do Templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então a gente está se referindo aí a uma fala grega, né? Então eles eram politeístas, a conhecimento dos deuses. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, o autoconhecimento é o portal que nos gera o acesso ao conhecimento de tudo. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Recitando Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando eu olho para dentro, eu desperto. E eu posso olhar para dentro, né, através dessa leitura das coisas. Então nós estamos aqui lendo essa mística de como o mundo foi feito, né, dentro dessa forma, dessa percepção, dessa cosmovisão judaico-cristã. E a cada dia vem Deus e faz uma coisa. E a cada ação desse Deus que cria, através desse abracadabra, né? Enquanto eu falo, crio, haja, diz Deus, haja luz e houve luz, né? Haja água de baixo, água de cima separada da água de baixo. E para cada haja, algo aconteceu. Então, nesse processo, nós desenvolvemos tanto dentro de nós, né? Eu espero que você esteja aí fazendo seu diário desse seu processo de criação, né? Nesses 7 dias. Hoje nós encerramos, mas assim, na verdade são 8, porque eu comecei com o dia 0, né? Comparando lá com a carta do tarô 0, eu comecei com o dia 0 e hoje é o 7º dia, um total de 8 dias dessa nossa jornada. E como é que foi? Bora fazer esse remember, né? Vamos bora lembrar como é que foi aí, para ver como é que essas coisas estão batendo para você. No dia 0, nós olhamos para o caos. E cada dia pode ser associado a uma palavra que eu vou deixar como chave. A palavra para o dia 0 é a palavra coragem. Coragem é a palavra. Tem que ter coragem para olhar para o caos. Olhar para o caos não é coisa para gente covarde. Gente covarde se esconde. Gente covarde finge que não tá vendo. Gente covarde finge que a coisa tá boa do jeito que tá, né? Então, as pessoas que são corajosas, elas têm coragem de olhar para o que não tá legal, de assumir que não tá bom, né? É preciso coragem para assumir que não tá bom. Olhar para o caos incomoda, então tem que ter coragem para olhar para esse incômodo. Então, a palavra de ordem do dia 1 foi quando nós olhamos para o caos, a terra estava sem forma e vazia. É a palavra coragem. Com muita coragem, nós olhamos para o nosso próprio caos, para as nossas próprias dificuldades, para os nossos próprios problemas. Olhamos para aquilo que estava ausente, faltante, para aquilo que eu não fiz, pela minha responsabilidade não cumprida,
E é ruim, né? Quando eu olho o que faltou, porque foi minha responsabilidade. Não é uma questão de culpa. A palavra culpa não nos ajuda muito, né? Mas a palavra responsabilidade, sim, foi minha responsabilidade não ter alcançado isso. Então, quando eu olho para minha coparticipação em todo o caos que eu tenho, e para quando eu olho também para esse caos e vejo que aquilo não foi minha responsabilidade, aconteceu, fez parte, tem coisas que acontecem, tem coisas que vêm como um processo até de aprendizado, é preciso coragem. E nós corajosamente fizemos isso. No dia 2, a palavra de ordem do dia 2 é consciência. Porque, na verdade, o dia 2, sim, né? É o nosso segundo dia de live, mas o dia 1 da criação. O dia 1 da criação é o haja luz, fiat lux, haja luz. E o haja luz é a consciência, é quando acende a luz interna, é quando a gente percebe que realmente está acontecendo, é quando a gente sai do automático. O haja luz é quando desliga o piloto do automático. E quando a gente desliga o piloto do automático, então nós acendemos essa luz interna. É quando a consciência vem e eu posso até não saber ainda o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Eu posso até não saber ainda para onde eu vou, mas eu já sei onde eu não quero ficar. Eu posso até não saber ainda com quem eu vou me relacionar, mas eu já sei quem eu não quero mais na minha vida. Eu posso até não saber ainda qual é o trabalho que eu quero ter, mas eu já sei o trabalho que não serve para mim. Então a consciência, quando ela vem, ela não necessariamente gera bem-estar. Se nós precisamos de coragem para encarar o caos, a consciência ela exige para si também coragem. Porque a consciência muitas vezes vem com um saborzinho assim desagradável, né? Olhar, receber luz. Veja, se você está num completo escuro, suas pupilas estão muito dilatadas para tentar enxergar, né? Nossas pupilas dilatam na ausência de luz, na baixa luminosidade, para que a gente amplie a percepção, né? Para que a gente consiga enxergar com a pouca luz que tem. Aí, de repente, vem alguém, paf, acende uma luz. Dói pra caramba, né? Oi, Clélia, boa noite, minha linda, bem-vinda. Fernando chegou e bem-vindo, Samira, bem-vinda. Amanda, bem-vinda. Ah, Carol, bem-vinda. Povo lindo aí entrando nessa live, né? Só gente bonita aqui. A gente tem o Cine Debate uma vez por mês lá na Logos, né? Então a gente assiste com a luz apagada, só a projeção, a sala no escurinho, e é sempre engraçado, né? As caretas, quando a gente termina a projeção do filme e acende a luz para abrir a discussão, a roda de discussão. Gente, olha lá, prepara aí que eu vou acender a luz. Aí prepara nada, gente, deixa de preparar. Quando acende a luz é sempre incômodo, né? É só vendo as caretas do povo. Então, o nosso dia 1 da criação, que foi o nosso segundo dia aqui de live, a palavra-chave é consciência. E preciso coragem também para essa consciência. Ítala, bem-vinda! No dia 2 da criação, que foi o nosso terceiro encontro de live, nós temos como palavra-chave discernimento. Discernimento. A Joelice perguntando se amanhã vai ter filme. Não vai, Joelice! Dezembro é a nossa folga de Cine Debate, nossa férias de Cine Debate. Agora só o ano que vem, tá bom? Então amanhã não tem Cine Debate, só o ano que vem. Nós tivemos o último em novembro. Você não estava, né? Você estava para São Paulo, se não me engano. Infelizmente, não senti sua falta lá. Mas o ano que vem a gente volta ao Cine Debate, com certeza. Então, a palavra-chave, discernimento. Por quê? No dia 2 é quando Deus faz a separação das águas de cima com as águas de baixo e cria o firmamento, algo que separe realmente, que mantenha essas águas separadas. E nesse dia a gente viu sobre a importância de discernir. A importância de separar o que é o quê? O que coloca onde? Isso é meu? Isso não é meu? Ah, eu tô carregando isso aqui, não é meu? Esse peso é do fulano e eu tô carregando o peso do fulano. Gente, que desnecessário! Eu não posso viver a vida do fulano. Olha, esse sentimento não me pertence. Por que eu tô carregando ele dentro de mim? Quantas mulheres carregam as dores da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó? E ela sofre uma dor que não é dela, não pertence a ela. E ela carrega essa dor, né, como se fosse dela.
Então, algumas mulheres, por exemplo, elas vivem um racha com o masculino, elas têm dificuldade com os homens de uma forma geral, elas vivem um estado de guerra constante com a energia do masculino, e não que ela pessoalmente tenha vivido alguma experiência de trauma com algum homem, mas ela carrega aquela dor que foi da mãe, aquela dor que foi da avó. Quantas meninas, porque a mãe se separou do pai e falou mal do pai, ela ficou de mal do pai, mas o pai nunca foi um mau pai para ela. O pai foi um mau marido, foi um péssimo marido, talvez. Mas na figura de pai não havia algo específico, né? Pode ser que houvesse também, gente, tá? Mas estou colocando dentro desse exemplo onde ele não, como pai, ele não errou, ele não pecou. Como marido, sim. Mas ela rachou com esse pai, não vive a experiência da paternidade, não se permitiu viver a experiência de filha desse pai, porque ela não discerniu. Ela viveu a dor da mãe. E tudo bem, na infância a gente não tem condição de discernimento. Mas agora na vida adulta vai continuar carregando. Então nós honramos as dores que não são nossas. Isso é falta de quê? Discernimento. Honrar as dores que não são nossas faz parte do quadro de falta de discernimento, né? E aí no dia 2, então, nós entendemos sobre isso, sobre separar o que é meu e o que não é, o que me nutre e o que me intoxica. Às vezes eu continuo vivendo experiências que estão me intoxicando e não vivo experiências que estariam me nutrindo, porque eu não soube separar, eu não soube discernir. Discernir o que vai e o que fica. O discernimento tão importante. O que fica em 2025 você não vai deixar arrastar para 2026? E aí, Osnete, hein? Essa, hein? Fala aí, Débora, minha linda. O que vocês vão deixar? Vocês vão garantir. Vai fazer uma cerquinha. Vai criar um receptáculo. Vai fazer uma amarração. Eu não sei. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Vai ficar em 2025. Para 2026 não caminha mais com você. Discernimento. Foi o nosso aprendizado do terceiro dia da criação. A nossa terceira chave. Discernir o que vai e o que fica, né? Como montar uma mala de viagem, né? Eu, quando monto uma mala de viagem, tenho que saber o que vai e o que fica. Senão eu fico carregando coisas desnecessárias, né? Imagina, se vai de avião, ainda vai pagar excesso de bagagem de uma coisa que você não vai usar. Mas vai pra praia e vai levar casaco de 0 graus. Não, gente, aí não, né? No máximo, uma roupinha de uma manguinha, caso faça frio, mas 0 graus... Não é o que vai acontecer se você for para o Nordeste. Aliás, se você for para qualquer local de praia do Brasil, você não vai usar um casaco para frio 0, né? 0 grau. Então, é essa a lógica. No dia 3 da criação, nós falamos de enraizamento. Então, é quando acontece a separação das águas de baixo, que passam a se chamar mares, e aparece a terra seca. E ao aparecer a terra seca, eu falei para vocês sobre princípio de realidade, botar o pezinho no chão. Nesse dia eu falei assim, a gente pode até ter a cabeça nas nuvens e deve sonhar, fique à vontade, mas o pezinho é no chão. Porque se eu sonho e o meu pezinho não tá no chão, esse sonho vira devaneio. Se eu sonho, mas o meu pezinho tá no chão, esse sonho vira meta, e a meta se torna algo que eu vou atingir, né? A Débora falando, mal entrei, já vem uma pancada. Honrar a dor do outro é falta de discernimento. Oh, minha linda, mas a gente, olha, quando a gente tá pronto para crescer, a gente entra no lugar certo, na hora certa. Não tem jeito, Débora. De outra hora. Mal entrei, já vem uma pancada. Mas não é isso? Eu não posso me permitir viver uma existência para honrar a dor do outro, não dá. Eu tenho as minhas próprias e nem tenho que honrá-las. A dor, eu tenho que me limpar dela e deixá-la passar, né? A dor é como a água, eu preciso deixar que a água suja passe e arrumar um canal para que ela vá. Eu não posso deixar ela permanecer aqui dentro de mim, né? Gritando socorro aí. Aqui onde o filho chora e a mãe não escuta. A gente tem que dar socorro aqui não. Que bom que a gente pode rir, né? Que bom que nós somos bem-humorados o suficiente para rir. Rir desses nossos momentos, rir das nossas dificuldades, né? Isso é um ponto positivo, né? Um ponto de saúde. Ser capaz de rir até dos momentos difíceis. Muito bem, então o dia 3
É o enraizamento, é o pôr o pé no chão, é me comprometer com a realidade. E ao mesmo tempo é o dia que são criados os peixes e que são criadas as aves. E aí dentro do dia 3 nós vimos, né, esse mistério dos sermos livres, né, para voar altaneiramente, para ter uma percepção do alto, de expansão, de não ficarmos comprometidos a continuar morando em lugares que não nos cabem mais, porque nós temos asas, os pássaros falam de liberdade. E os peixes eles estão ali no nadando ali debaixo, ali, né, nas águas, né, no lugar que ninguém vê, é o nosso inconsciente, eles andam em cardumes, a gente falou também do inconsciente coletivo. Quantas vezes eu sou tomada por emoções que nem são minhas e nem são da minha família, eu falei agora há pouco das emoções familiares, mas às vezes elas fazem parte do inconsciente coletivo, e eu me conecto a isso, feito um plug, e tô aqui sofrendo uma dor que não me pertence, sofrendo uma preocupação que não me pertence, por quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Então eu preciso me desplugar, mas para me desplugar eu tenho que compreender. O inconsciente não é um espaço que eu vou conhecer por completo, mas eu preciso perceber a nuance que está acontecendo. E na hora que essas marés internas vão mudando, eu vou me reorganizando para saber me encaminhar melhor. Né? Então nós também falamos disso na chave do 3º dia de criação, tá? A palavra-chave é enraizamento. A Inês diz, momento também renovador. Isso, minha linda. Perfeito, que bom, momento renovador. No dia 4, a palavra-chave do dia 4 é ritmo. Ritmo. No dia 4, nós entendemos que não podemos ficar ligados à tirania do relógio, Cronos, né? Cronos, o relógio cronológico. Eu lembrei para vocês a história dos deuses gregos, né? Do deus Cronos, que engolia, comia seus filhos. E aí nós, né, falamos, o tempo tá me engolindo, quando eu não vejo esse tempo, eu não consigo perceber as coisas. Por quê? Porque o tempo relógio, ele nos consome. E nós precisamos cuidar para que o nosso tempo relógio, o nosso tempo cronológico, seja vivido também numa perspectiva Kairos. E aí eu lembrei, né, que Kairos é um deus também do panteão grego, que é um dos filhos mais jovens de Zeus, que ele é cabeludo na frente, né, tá igual essa franja minha aqui, ó. É cabeludo na frente. Acho que Kairos tem uma franja mais ou menos parecida com essa minha aqui, ó. Mas atrás, ele é careca, graças a Deus eu não sou. Então, se você não agarrar ele pela franja da frente, aqui, ó, quando ele passar, se você não agarrar ele pelo topete, aqui atrás você não pega mais, é a oportunidade. Kairos é chamado no mundo cristão de tempo divino, é o tempo de Deus na nossa vida, é um tempo com sentido, com significado, com propósito, né? Então, no 4º dia, a chave foram os ritmos, nós precisamos cuidar da nossa temporalidade, cuidar do nosso ritmo, dar atenção para os nossos ritmos, né? Aprender a dançar com o tempo, aprender a se renovar com o tempo, aprender a valorizar os tempos, né? E não sermos consumidos pelo tempo. Então aqui foi o dia que nós trabalhamos, né, a ideia de ritmo. No 4º dia foi quando Deus criou os luminares, né, sol, lua e estrelas para governar dia e noite. E ele fez a separação de dia e noite. Então é justamente a criação dos tempos, da temporalidade dos seus ritmos. Nós somos seres rítmicos e nós mulheres muito mais. Nós somos mais ainda que os homens, né, porque nós somos lunares. A cada 28 dias, todo um ciclo se faz, né? Como a lua, nós acompanhamos. E essa experiência hormonal, né, de transformação ao longo do ciclo de um mês nos faz capazes, ou pelo menos deveríamos fazer, temos que correr atrás, né? Nos faz capazes de olhar e entender melhor o ritmo das coisas. No nosso planner, né, hoje eu vou colocar para vocês o link para vocês entrarem lá na página da Hotmart, para vocês já adquirirem o planner. Eu fiz questão de colocar o calendário lunar de 2026. Olhar para a lua é uma forma de me fazer lembrar os ritmos. Por mais que você não leve em consideração que a lua cheia tem influência sobre algo, que a lua minguante tem influência sobre outro algo, você pode não olhar para isso dessa forma, apesar de que é verdade. Por exemplo, as marés, elas são coordenadas pelas luas. Então, se até as marés, né, a maré subir, a maré descer, é coordenada pela lua, pelas 4 luas ao longo do mês, ao longo dos 28 dias, imagine nós,
As plantações são coordenadas assim, né? Existe um mistério aí. Mas mesmo que você não queira prestar atenção nesse mistério, mesmo que você não queira marcar para cortar o seu cabelo com base na lua, eu, por exemplo, não faço isso. Eu corto quando eu acho que é o dia que dá certo, né? Não costumo olhar isso. Mas mesmo que você não olhe dessa forma, olhar o calendário lunar é uma forma de se fazer lembrar dos seus próprios ritmos, respeitar os ritmos e começar a honrar Kairos, o tempo divino na sua vida, né? O tempo com significado, com sentido, com propósito. Remember, hein? Isso aqui, tô fazendo a revisão final antes da prova. Revisão final antes da prova, vamos lá. E agora vai tirar 10 dessa prova. Dia 5. No dia 5 acontece a expansão, né? Eu tinha falado, eu havia falado do enraizamento e trouxe as aves e os pássaros para o enraizamento, gente. Na verdade, no dia do enraizamento é o dia da criação das ervas e das árvores frutíferas, né? Eu falei aqui e ninguém me corrigiu. Na verdade, eu falei errado só para testar vocês, para ver se alguém vinha aqui no comentário e falava alguma coisa. Uma confusão aqui da minha cabeça mesmo. Mas no terceiro dia, né, cuja palavra central é enraizamento, é quando aparece a terra seca, que eu falo de pé no chão, né, é quando começa o potencial de produtividade. Então aqui são criadas as ervas e as árvores frutíferas. No quinto dia, nós temos como palavra central expansão. É quando se cria as aves e os peixes, né? Aqui é uma expansão. Aves e peixes falam de movimento, trocas, circular energia, circular ideia, afetividade, ir, voltar, se aquietar. Aqui nós temos o ritmo sendo respeitado dentro da experiência de grupo, né? Aves vivem em grupos, peixes vivem em cardumes. Aqui nós vamos falar dessa rede de criatividade que se forma, dessa circulação, né? E aí, retomando o que eu havia falado lá, as aves nos lembram da nossa liberdade, liberdade de ser quem somos, de desejar o que desejamos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de olhar do alto e analisar de uma melhor forma as coisas, a liberdade de migrar, né, de não permanecer num lugar que já não nos cabe mais, num lugar que já está incomodando, num lugar que já está frio demais, ir para um lugar melhor, procurar um lugar melhor para procriar, procurar um lugar melhor para viver, procurar um lugar melhor para ser quem eu sou na minha plenitude. Né? E os peixes falam desse mundo inconsciente, que eu preciso cuidar também, eu preciso olhar e cuidar desse meu mundo inconsciente. Então é o momento da expansão, é o sair do seu lugar e ir para além. É o momento de você romper a cerquinha. Eu não vou ficar mais presa nessa cerquinha, eu vou além. Esse é a chave do quinto dia da criação. E ontem foi o sexto dia, né? Foi o nosso sétimo dia de live, mas nós tratamos o sexto dia. E no sexto dia é quando são criados os outros demais animais, né? Porque peixes e aves foram criados no quinto dia. No sexto dia são criados os demais animais. E no sexto dia é criado o homem. Com a diferença de que toda o restante da criação disse Deus haja e as coisas vieram a existir. E para o homem disse Deus, façamos a nossa imagem e semelhança. E aí ele moldou o homem do barro, né? E soprou o sopro da vida através, né, nas suas narinas, e ele se tornou um ser vivente. Então existe uma diferença no modelo da criação, mas o homem e a mulher são criados ali no sexto dia também. E a palavra-chave para o sexto dia é autoria. Autoria. Assumir. Eu participo da criação na minha própria vida. Ontem, então, eu falava para vocês, eu tenho dentro de mim a centelha divina. Eu também posso co-criar. Co-criar, porque eu não estou criando. Se eu crio com a força do ego. E aí é pesado, e às vezes não dá certo. E eu crio um Frankenstein. Ao invés de criar algo belo, eu crio uma coisa estranha, torta, confusa. Todas as vezes que eu crio com a força do ego, eu corro 2 riscos. 1, não conseguir criar. 2, criar algo ruim, algo estragado, algo confuso, né? A ideia do Frankenstein serve muito aí para nós. Mas quando eu crio a partir dessa centelha divina que eu tenho em mim, né? Dessa porção com potencial criador, né? Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador.
Então, o que eu crio, ele vem com luz. E é mais fácil, é suave. Não é que é fácil no sentido de não ter esforço, gente, não é sobre isso. Mas flui. Aquilo que eu emprego a minha força, flui. Vamos pensar, né? O parto natural, como o próprio nome diz, é natural. Mas existe ali um esforço da mãe, né? Do útero contraindo, do próprio bebê que precisa se esforçar para sair. Mas é natural, flui. Quando aquilo flui, né? E aí acontece. Quando eu co-crio a partir dessa centelha divina, não é na força do ego. E o sexto dia é o dia que fala sobre isso. Que a criação propriamente dita, o ser humano, ele vem, ele encarna, ele vem para a matéria, né? Encarnar é dar carne. Ele vem para a matéria, ele se materializa como alguém que assina a própria história. Então não é alguém que vai assinar por você a sua história. A gente para de querer que os outros assinem, né? E se eu paro de querer que o outro assine, eu paro também de fazer alguns papéis. Por exemplo, papel de vítima. Porque o papel de vítima é muito esse papel que o outro tem que assinar por mim, né? Então, no papel de vítima, os meus pais assinam a minha história porque eles não me deram o que poderiam ter dado se eles tivessem dado, papapá. No papel de vítima, o governo assina a minha história, né? Na medida que acontece o que acontece na condição política e econômica do país, aí eu me direciono do jeito X, Y, Z. E não é nada disso, gente. As coisas acontecem, boas ou más, inclusive as tragédias acontecem, né? Nós tivemos aí a pandemia tão próxima a nós, né? Tá tão recente ainda a experiência da pandemia e cada um de nós sofreu de uma maneira, né? Eu sofri de uma maneira extremamente impactante, né? No sentido de perder, né? Uma pessoa amada, uma pessoa próxima, meu companheiro de jornada. Mas não dá para deixar uma pandemia assinar a minha história, entende isso? Eu trago isso para vocês com uma reflexão tão profunda dentro de mim mesma, porque quando eu olho para o que eu vivi, aliás, eu falava isso hoje com a Priscila, minha filha. Hoje nós passamos, eu saí com ela para comprar umas lembrancinhas. Nós vamos ter, amanhã vamos ter a confraternização com a equipe Logos, né, os profissionais da equipe Logos. Semana que vem vamos ter o Passos da Alma, terça-feira da semana que vem o Passos da Alma. E aí eu também vou dar uma lembrancinha para as mulheres do Passo da Alma. E eu saí com ela para comprar essas lembrancinhas. E aí nós estávamos passando próximo, né, numa rotatória, assim, uma grande praça que perto da qual ficava o prédio que nós morávamos. Então, de onde nós passamos, a gente viu o prédio, a gente viu uma padaria que a gente ia tomar café da manhã, a gente viu um restaurante que a gente comia muito, Polo Restaurante, Polo Padaria, uma região ali no setor oeste, perto do horto ali, né, daquela região do Jardim Zoológico. Enfim, Lago das Rosas. Aí eu olhei e falei assim, nossa filha, olha aqui, ó, lembra da nossa vida? Ela falou, nossa mamãe, olha, ela lembrou do restaurante, que ela gostava de tomar um suco que tinha naquele restaurante. E aí, numa fração de segundos, me veio aquele momento que nós vivíamos ali, né? Aquele momento que aquele recorte de tempo ali, os meninos ainda na adolescência, final de adolescência, a gente ali no restaurante, comendo tal, saía à noite, ali daquela região. Eu falei, filha, é tão engraçado, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu morri e voltei. Para aqueles que são reencarnacionistas, né? É como se eu tivesse morrido e reencarnado. Só que umas partes da minha vida são iguais ou muito parecidas, mas algumas são tão diferentes, que nem parece que é a mesma vida que eu tenho. Ela falou assim, como assim? Eu falei, eu não sei explicar direito. É como se eu tivesse ido embora e voltado. E aí agora, nesse recorte que eu voltei, algumas coisas são parecidas e outras são diferentes. Aí ela ficou sem entender, nem sei se eu entendo direito. A coisa é tão meio surreal que nem eu sei se eu entendo direito. Mas eu penso, poxa vida, quanta coisa mudou na minha vida. E quanta coisa eu não queria que tivesse mudado, mas mudou, né? E aí o que eu vou fazer com isso? Não sei, mas uma coisa é certa, eu não vou deixar que uma catástrofe assine a história da minha vida.
O sexto dia nos ensina sobre isso. A chave do sexto dia, que foi a nossa live de ontem, é a chave da autoria, né? O homem é feito e aí é dado a ele o domínio sobre toda a existência, é dado a ele o domínio sobre tudo que existe, tudo que foi criado está debaixo do nosso domínio. Domínio, entenda, não é no sentido negativo da coisa, mas o domínio é muito positivo. Eu estou com as rédeas na mão. Eu digo para onde vai. E quando eu digo o domínio sobre tudo que foi criado, nós não fomos criados? Captou aí? Pegou o lance? É o domínio sobre tudo que foi criado. Nós também somos criados. É o domínio sobre os nossos instintos. Eu não posso ficar à mercê dos meus instintos. Eu preciso dominá-los. Eu sou um ser instintual. Eu sou um ser animal. O meu cérebro reptiliano está aqui dentro de mim. Ele faz parte de quem eu sou. Então me vem uma pulsão de uma raiva, de um ódio, de uma tristeza, de uma falta de sentido. Eu preciso dominar. Isso precisa vir para o meu domínio também. Eu preciso ter a rédea. E o sexto dia nos convida, eu assino a obra. Ninguém vai assinar por mim. Ninguém vai assinar por mim. Mesmo a pessoa que mais me ama não vai assinar por mim. Não dá para deixar. E mesmo a maior tragédia não vai assinar por mim. Eu não vou permitir. Isso me foi dado. A capacidade de assinar a minha própria obra me foi dada. Esse é o mistério do sexto dia. E então hoje chegamos no sétimo. Mistério do sétimo dia. A palavra-chave: consagração. Consagrar. Tornar sagrado com. Eu me torno sagrada com. Toda a criação se torna sagrada. É o momento que eu paro e olho o que foi feito. O sétimo dia é o dia do descanso. No sétimo dia, Deus descansou da sua obra. Ele trabalhou até o sexto e folgou no sétimo. E veja, não é que ele estivesse cansado, porque senão não seria Deus. Não é que ele estivesse exausto, como nós ficamos, né? A gente chega no final de semana exauridos, né? Precisa de um dia de descanso. Mas nesse caso aqui, o descanso não diz respeito a uma necessidade por conta de uma sobrecarga. Nós também precisamos, tá? Mas não é sobre isso simplesmente. Sobretudo não é no caso do descanso divino. Aqui fala de oferecer, de abençoar, de consagrar, de sentar e esperar e dizer: tudo foi feito, tudo está pronto, tudo está terminado. Deus descansa. Quando a gente fala de descanso, quer ver um dos mistérios do descanso que é bem desafiador? Pais de filhos adultos saberem que está na hora de descansar, que está na hora de entregar. Que eu vou pisar no calo de uns aqui, hein? É difícil, é desafiador, porque, de certa forma, um pai e uma mãe sempre acham que tem algo a mais para ser dito, que tem algo a mais para ser feito, que tem algo a mais para ser cobrado, que tem algo a mais para ser orientado. Calma, gente, é o sétimo dia. Depois que um filho está adulto, é o sétimo dia. Não que ele não possa vir pedir um conselho e não que eu não possa aconselhar. Lógico que eu posso aconselhar. E é lógico que ele pode pedir um conselho. Não que no papel de mãe eu não possa puxar a orelha. Na verdade, eu posso puxar a orelha até no papel de irmã, no papel de amiga. E isso é maravilhoso, né? Um amigo vem e te puxa a orelha de vez em quando. Isso tá certo. Mas é sobre o peso. É o peso que não tá certo. Os filhos não fazem mais parte do peso que você tem que carregar como responsabilidade. Quando o filho cresce, é o seu dia do descanso. A Clélia dizendo que bom ouvir você dizer que não vai deixar esmorecer, que vai lutar por uma vida melhor, mais realizada, dentro dessa forma que eu entendi a sua fala. É isso mesmo, minha linda, entendeu bem. A gente não pode abrir mão, né? Eu sou o co-criador, eu vou continuar criando. Gratidão, é isso mesmo, né?
Então, voltando aqui, né? O número 7, ele é um número que nos convoca para isso. Nos convoca para um entendimento de que está feito, que está abençoado, que agora eu posso largar, eu posso soltar. É um limite sagrado. O 7 é um número que diz, ok, basta por hoje, deu. Né? O número 7 é o número com o qual você vai para a cama. Quem vai para a cama com o número 7, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Tá feito. Puf, dormiu. Quem não consegue dormir, não está dando conta de executar o número 7. Né? Porque deita e não concilia no sono, porque está pensando nas coisas que tem que fazer amanhã, pensando nas coisas que não foram feitas hoje. Então, essa mente barulhenta, essa mente ocupada é justamente a ausência de viver o 7 sagrado, de viver o dia de descanso. O número 7 fala da qualidade de presença. Número 7 é quando a gente está por inteiro em algum lugar, sem se diluir em 1000 distrações. Então, se você está assistindo um filme, você está 100% vendo um filme. Você não está vendo o filme com o celular na mão vendo mensagem. Se você está namorando, você está 100% namorando. Você não está namorando e pensando o que você vai fazer daqui a pouco. Tem algumas pessoas que relatam, né? Eu não tenho prazer. Né? Não tem prazer sexual. Você não tem prazer sexual ou você não se entrega para a experiência? Porque o prazer sexual diz respeito a 100% de presença. É o número 7. É o entregar-se total e completamente. Se você não se entrega total e completamente para uma atividade como, por exemplo, o sexo, o ato sexual, não existe prazer aí. E de repente não tem nada de errado com o seu corpo. Às vezes, tanto homens quanto mulheres vão ao médico fazer exames, né, para ver se tem alguma coisa errada, porque não está conseguindo viver a experiência sexual plenamente. Fisicamente não tem nada errado. Onde é que tá? É aqui, ó. É aqui. É que tá errado. Então, assim, não consegue se soltar. A qualidade de presença não acontece. É o alinhamento com a porção sagrada que existe em nós. Eu faço parte desse sagrado que descansa. Se até Deus descansa, eu que faço parte desse sagrado posso descansar também. O dia do descanso significa eu não controlo as coisas. É assumir que eu não controlo. Às vezes eu penso, pô, não controlo, mas é só de pensar que não controlo já me dá uma tristeza, um descontrole. Mas, sabe, a gente não controla nada mesmo. Nada está de verdade sob nosso controle. Nós temos algumas ilusões de controle. E tem coisas que a gente olha, a gente cuida. Então, se você põe uma panela no fogo, você cuida, né? Você cuida para não queimar. Se você tem um prazo para entregar um trabalho, você cuida para entregar o trabalho naquele prazo. Se você está cuidando de crianças pequenas, você cuida, deixa a criança debaixo da sua visão para poder, né, ela não se machucar. Mas mesmo essas coisas que eu cuido, pode ser que em algum momento algo não aconteça como eu gostaria que acontecesse. Então, mesmo com todo cuidado, as coisas seguem um ritmo e eu não posso dominar. O número 7 é um número que me conta algo muito importante. Eu não tenho domínio sobre as coisas. E isso é um confronto, mas ao mesmo tempo é uma libertação. Aliás, quero te dar como sugestão. Depois que terminar a live, em algum momento oportuno, né? Vai lá na frente do espelho, olha bem na frente de você, não domina tudo, você tá entendendo? Aliás, não domina nada. Gente, nós estamos tentando dominar nós mesmos e às vezes não estamos conseguindo. Vem a tristeza e nos toma, a gente não sabe como é que sai dela. Vem a ansiedade e nos toma e a gente não sabe como sai, tem que tomar remédio para poder diminuir a ansiedade, tomar Rivotril para dar conta dela. Então, se até o que está dentro eu tenho dificuldade de dominar, que ilusão é essa que eu vou dominar tudo? O número 7 nos ensina sobre isso, que eu posso descansar. Existe uma teoria da física, né, a física quântica. E isso aqui, gente, é física mesmo, tá? É ciência pura. Mas ela é usada quando as pessoas vão estudar dentro da filosofia, se estuda esse conceito a partir da física quântica. É um conceito que se chama efeito Zeno. Vocês vão escutar algumas pessoas falar Zenon, né? Também uma outra forma, né? Efeito Zenon. Como é que é o efeito Zenon? Ele fala que se estão ali as partículas, né, os átomos se mexendo, né, então eles colocam dentro de um aparelho que consegue visualizar essas partículas, né, não é vista a olho nu. E se as partículas estão se mexendo sozinhas, elas têm um tipo de movimento. Se
Coloca um observador, e esse observador geralmente não é um humano observando, porque lembra que eu falei que não dá para ver olho nu? É um aparelho observando. Quando coloca um aparelho observando, o modelo de movimento das partículas muda. Olha que loucura. É difícil até de compreender. Se você nunca ouviu falar sobre isso, depois você pode colocar no YouTube, efeito Zeno, né? Z-E-N-O. Efeito Zeno, e você vai encontrar vários videozinhos explicando. Alguns são mais difíceis de entender, outros são mais fáceis de entender, mas esse é um experimento dentro da física, tá? Esse experimento dentro da física quântica, né, que é a física das micropartículas, quântica por isso, porque é a avaliação das micropartículas. Ele então traz pra gente o seguinte entendimento: um observador olhando muda o efeito da coisa. Tá. Quando a filosofia, que estuda essas questões, traz esse entendimento, ela vai dizer o seguinte: quando você fica muito olhando a coisa acontecer, o seu olhar sobre a coisa muda a coisa. A coisa, seja ela qual for, ela ia do ponto A para o ponto B fazendo assim, ó. Você ficou olhando demais, você ficou muito em cima olhando, agora ela vai fazer, ao invés de vir para cá, ela vem para cá. Então, essa parte da filosofia, que é o estudo da física quântica dentro da filosofia, vai trazer o seguinte entendimento. O efeito Zeno acontece da seguinte maneira. Se você deseja algo, você diz, a minha meta em 2026 é X coisa, é alcançar X coisa. Minha meta é comprar tal coisa. Minha meta é conquistar tal coisa. Minha meta é me curar de tal doença. Você diz. Então, você diz e lança para o universo. Lança. Foi uma oração? Lançou. Foi um pedido? Foi um pensamento? Dentro do seu credo, dentro da sua forma de crer, que é a forma de pedir. Agora, se você fica lá, será que já tô ganhando? Será que já tô ganhando? Será que já tá vindo? Igual criança ansiosa, não vem. Aí é o efeito Zeno. O efeito Zeno é um boicote, é um corte que se faz. Quando eu peço, eu lanço. E aí, isso vai se conectar e trazer para mim o que eu pedi. Mas se eu lanço e fico olhando, ao invés de chegar lá, ele cai antes. Ele não chega, ele cai antes. Já tinha ouvido falar sobre isso? Parece um pouco complexo, mas na prática, nós podemos trazer um outro exemplo para isso. Imagine você semear, pôs a semente vai ficar dentro da terra, você não vai ver. Você acredita que ela está germinando, mas você não vê, porque ela está abaixo. Ela está num lugar oculto. E aí, daqui 2 dias, você está na dúvida se tá dando certo ou não. Ai, mas será que essa semente não está morrendo, não? Ixi, se deu cupim, hein? Aí você vai lá e abre o buraquinho. Ah, não, tem cupim não. Fecha o buraquinho. Fecha, agora vai dar certo. Aí passa mais 2, 3 dias. Ai, gente, mas não tô confiando tanto. Melhor olhar de novo. Abre a terra, fecha a terra. Abre a terra, fecha a terra. Abre a terra, fecha a terra. A exposição da semente à luz, né? Porque para você olhar teve que jogar a luz. Essa semente não vai brotar. Ficou mais fácil entender? Então, nós precisamos cuidar, porque quando nós ficamos hiperfocados, nós geramos sentimento de escassez, sentimento de medo, estado de alerta. Isso muda a química do nosso cérebro. O excesso de atenção por algo muda a química do cérebro. Então, eu peço e eu continuo ali, né? Como se fosse uma lamúria. Ai, meu Deus, me dá, que misericórdia da minha vida. Mas já tá errado. Já tá errado esse negócio. Porque você já tá emanando uma energia de fracasso, uma energia de escassez, uma energia de quem já tá perdendo. O 7º dia nos ensina sobre descansar. Eu emano e largo e deixo. Não é largo no sentido de não cuidar do que tem que ser cuidado. Porque se é uma meta tem os passos que eu tenho que dar. Se a minha meta é me curar de uma doença X, quais são os passos? Eu vou ao médico, eu vou fazer um exame, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um exercício físico, eu vou tomar um chá que alguém me disse que ajuda. O que eu vou fazer? Então, não é largar no sentido de não fazer os passos. Eu vou dar os passos. Só que eu não vou ficar toda hora. Será que tá dando certo? Pera, deixa eu fazer o exame de novo. Deixa eu já fazer o exame outra vez. Não, vou fazer o exame agora.
Esse é um fator conhecido, por exemplo, nos casos de questão de dificuldade de gravidez, né? Eu conheço casos, né? Mais de um. Eu imagino que você já tenha ouvido falar de casos assim também. De mulheres que queriam muito engravidar e não engravidavam nunca. Por quê? Era uma hipervigilância. Toda relação sexual era medindo se estava no prazo, e já corria fazer o exame todo mês, aquele excesso de pressão. Efeito Zeno, cortava a onda era cortada. E aí um dia resolve adotar. Adota. Tá com o bebê adotado, engravida. Gente, mas por que engravidou? Porque no caso dessa mulher, especificamente, né? Porque não é 100% dos casos. Existem aqueles casos que realmente ou a mulher ou o marido não tem condição. Ok. Mas no caso desse, o que estava impedindo ela de engravidar era o efeito Zeno. Era o excesso de atenção sobre. Não permitia. Como ela adotou um bebê, o excesso de atenção passou. Porque agora ela tem um bebê no colo. O bebê no colo, pronto, engravida, vem o próximo. Já viram casos assim? Eu conheço. Mais de um, inclusive. A natureza está cheia de experiências como essas para nos contar. Então a gente precisa cuidar. O 7º dia nos ensina sobre isso. O 7º dia nos ensina que nós precisamos descansar. É necessário. Você diz, você lança o que você quer e você descansa. É uma consagração. É o dia da consagração. Eu torno sagrado. Eu torno esse meu desejo sagrado, eu coloco ele num altar e deixo. Quer ver um outro exemplo? O povo da culinária aí vai falar, nossa, é verdade, né? O povo que sabe cozinhar. Você vai fazer pão ou rosca. Você bota o fermento, a massa e deixa descansar. Se você não deixa descansar o tempo certo, se você mexe na massa no tempo de descanso, o que acontece com o pão? E aí? Sabe o que acontece com o pão? Não dá certo. Tem que soltar. Né? Então, na vida real, esse efeito Zeno, que é lá da física quântica, da ciência pura, quando ele vem para a questão prática, eu preciso soltar, eu preciso deixar de estar apegada, né? Tem a ver com apego também. Eu não posso ficar o tempo todo ativando dentro de mim essa ansiedade. O que eu posso fazer é acompanhar. Mas o acompanhar, ele é mais suave do que o checar. E o que é o planner, né? Esse planner que é a jornada da alma, né? O planner da jornada da alma. Deixa eu mostrar para vocês um dos momentos, né? Cada mês, porque assim, esse planner, ele tem a parte de planner, que é como bem parecido com outros que você vai comprar em papelaria. Então, quando você compra uma agenda ou um planner na papelaria, ele tem aquela parte básica, né? Os meses, o planejamento do mês, os hábitos que eu vou ter, que eu quero mudar dos meus hábitos. Então, assim, essa parte básica do planner que compra na papelaria, você vai ter isso parecido, né? Bem parecido. Mas esse material que eu construir, ele é mais do que um planner, né? Ele é uma jornada terapêutica para você fazer do seu Cronos, né, do seu tempo relógio, o Kairos, o seu tempo sagrado, um tempo com significado na sua vida. Então, por exemplo, uma das páginas que tem todos os meses, eu denominei check-in da alma. O check-in da alma é aqui, ó, revisando a revisão interna de setembro. Essa parte que eu peguei é de setembro, revisão interna de setembro. Aí tem aqui as bolinhas, olha, o meu corpo, como é que foi o meu corpo, minha saúde, minha vitalidade no mês de setembro? Aí eu vou pintar, quantas bolinhas? Como é que foi a minha mente, o meu foco, a minha clareza, os meus pensamentos em setembro? Como é que foi o meu coração, as minhas emoções, o meu afeto, os meus vínculos em setembro? E como é que foi a minha vida espiritual, o meu sentido existencial, minha fé, meu propósito em setembro? Então, todos os meses, você vai parar no final do mês e você vai ter uma forma de checar como é que está a sua vida nesse mês. E depois, né, tem a segunda parte ainda dentro do check-in da alma, que é a revisão interna de setembro, está escrito assim, olha, escreva com liberdade sobre o mês que se encerra, nesse caso aqui é o de setembro. O que tocou o seu coração, do que você é mais grata, o que sente que precisa ajustar para o próximo ciclo.
Veja que aqui nós temos a possibilidade de parar para olhar, para reajustar. Então eu vou revisar, eu vou celebrar, eu vou dar nome para as coisas, para os aprendizados que eu tive, eu vou consagrar o próximo mês, eu vou ver que rota que eu tenho que mudar. Quando eu falo do número 7, do 7º dia do descanso, fica parecendo que é aquela pessoa, né? Deixa a vida me levar, leva eu, deixa a vida... Não é filosofia de Zeca Pagodinho aqui não, meu filho, não. Não é, porque deixa a vida me levar ou leva eu não tô fazendo nada. Mas eu estou fazendo, só que eu sei o momento de fazer e o momento de descansar. Então, no final de cada mês, a gente tem, por exemplo, esse é só um exemplo, né, de N coisas que tem no planner aqui que vai te ajudar a nortear. Mas até parar para analisar é um momento de consagração, é um momento de altar, né? É um momento que você vai respirar e vai dizer assim, não, deixa eu refletir sobre a minha vida, deixa eu refletir sobre o meu momento. O número 7, ele também nos lembra, né, e eu quero fechar com essa ideia, do altar, de criar um altar, né? Um lugar sagrado para mim mesma, um lugar inegociável, onde chova, faça sol, esse tempo é meu. Chova, faça sol, tal dia, tal horário me pertence. Chova, faça sol, essa atividade eu não paro de fazer. Então você vai consagrar um dia da semana, uma hora da semana, você vai consagrar uma atividade, né? A dança de salão fez parte de um momento muito importante em que eu estava me refazendo, me reerguendo, na parte mais difícil do meu luto. E era um momento inegociável da minha semana. Chovesse, fizesse sol, o dia da dança eu não faltava, né? Porque aquele era o meu momento inegociável. Então, qual que é o momento inegociável? Eu vejo que algumas mulheres que vêm para o programa Passos da Alma, aqui na Logos, que, né, acontece uma terça-feira por mês, eu vejo que muitas delas fazem desse momento um momento inegociável. Aconteça o que aconteceu, Passos da Alma eu não falto. Já aconteceu com mais de uma, né, e mais de uma vez chegar e dizer assim, olha, eu estava tão mal essa semana, tô deprimido, tô com muito problema, às vezes estava até com algum problema de saúde. Meu filho até me perguntou, você vai mesmo? Você não tá bem? Eu vou, porque é lá que eu vou ficar bem. É isso, é um momento inegociável. Pode ser uma atividade, pode ser encontrar com alguém ou estar consigo mesma. O 7º dia nos lembra de que nós precisamos determinar esse dia, que é o nosso sabá, né? Esse é o nome judaico para o 7º dia, o sabá, que é o dia do descanso divino, que nós respeitamos descansando também. Então, o que é o seu sabá? O dia do Passos da Alma pode ser o seu sabá, né? Pode ser um dia de você sair com uma amiga uma vez por mês, pode ser o seu sabá. É algo que você faça e que você não negocia. Isso você não vai negociar. O seu sabá, ele é inegociável. E quando eu criei esse planner, né, esse planner eu criei justamente dentro da perspectiva de te ajudar ao longo do ano a ir criando esses hábitos, né? Bom, o que acontece? Já fechando aqui, eu vou colocar aqui o endereço, mas eu vou colocar depois também no meu... Vou colocar também depois no meu story, tá bom? logocia.com.br/planner. Deixa eu só ver se é esse mesmo. logocia.com. Deixa eu abrir o meu aqui para ver se eu não tô errando. .com.br/planner. É isso mesmo. Pronto. Então, coloquei no comentário. Esse aí é o endereço do site onde você vai conseguir adquirir o planner. logocia.com.br/planner, né? Planner é com 2 N's, ok? Mas eu vou colocar numa postagem, vou colocar no meu story esse endereço, é onde você consegue adquirir o planner. Vai o planner ele tem 140 e poucas páginas, tá? Você pode usar ele em PDF, você pode mandar imprimir, como eu mandei imprimir o meu. Eu tinha aqui em casa essa capa, né? Essa capa que é de um planner de 2024 que eu peguei. Aí eu mandei imprimir
um lugar de impressão lá no setor universitário, que foi mais barato, inclusive, e eu mesma perfurei e coloquei. Então, o planner tá aqui, tá? Você pode fazer isso com o seu. Tem capa, sim, para vender. Se você quiser comprar em papelaria, tem capa. Ou você pode pegar uma capa que você já tem em casa também. Ou você pode usar ele todo em PDF também. É uma outra possibilidade, ok? E aí, a questão é, você não tá comprando só o planner. Você tá comprando uma condução. Ao todo, é um curso com 7 módulos, tá? O primeiro módulo é a introdução. Aí o módulo 2 é o bloco do planner, que é refletindo sobre 2025. São 7 aulas. No bloco 2, você vai ter 7 aulas, cada aula um exercício de reflexão. Os exercícios estão no planner, mas eu te conduzo para o entendimento do exercício, um mergulho de autorreflexão, né? No módulo 3, que é a outra parte do planner, construindo o ano que eu desejo e mereço. Ao todo são 18 aulas. Nessas 18 aulas você vai ter muitos exercícios para criar o seu 2026. Eu vou te ajudar a olhar, eu vou te ensinar ferramentas de coaching, ferramentas de mentoria, ferramentas que a gente usa às vezes dentro da psicoterapia para te apoiar na criação desse 2026. Então, ao todo são 18 aulas, comigo falando e te ajudando a como fazer os exercícios que estão no planner. Aí vem o módulo 4. No módulo 4 é conhecendo a si mesma. São 6 aulas de autoconhecimento. São 6 ferramentas para você mergulhar e se conhecer melhor. Não é psicoterapia, mas é muito terapêutico, com certeza. O módulo 5 é fazendo acontecer. Fazendo acontecer tem várias aulas, eu vou explicando. Fazendo acontecer é o planner como se fosse o da papelaria. Porque aí tem os dias, tem o calendário lunar, tem o calendário da semana, tem as metas da semana. Dentro do Fazendo Acontecer tem o que eu te mostrei hoje, que é o check-in da alma, né? Esse está dentro do Fazendo Acontecer, que é o mês a mês do ano. E vem o módulo 6, que são folhas avulsas. Nessas folhas avulsas eu trago folha de controle de hábito. São várias folhas para te ajudar a se organizar, tá? No seu dia a dia. Folhas de lista de um monte de coisas, fazer lista de para ajudar no checklist de várias coisas. E o módulo 7, que é o último módulo, né? O último módulo de aulas, que é Revendo 2026. Que é uma aula que você vai poder assistir lá em dezembro de 2026 para te ajudar a repensar todo 2026. Márcia, se eu assistir ela agora para pensar o 2025, dá certo? Lógico que dá. Dá certo, dá super certo. Então você pode assistir ela agora para te ajudar a rever o seu 2025, já que nós estamos em dezembro ainda. E quando for em dezembro de 2026, você assiste de novo para rever o seu 2026, né? A Lenir dizendo, gostei muito, 2026, todo domingo sair e tomar café com as amigas. Aí, Lenir, esse vai ser o seu sabá, minha amiga, faz acontecer. A Andréia dizendo, valiosos momentos e ferramentas, muito obrigada por ter esse propósito lindo, gratidão, querida. Débora, amei, vou comprar para mim e para minha sogra, isso mesmo. Que, aliás, era uma dica que eu ia dar, a Débora já cantou a pedra aí, gratidão, Débora. É um bom presente. É um bom presente, né? Tá, estamos chegando aí uma época de presentear pessoas, né? É um bom presente, sabe por quê? Porque mais do que a pessoa ter um planner, você vai apoiar a pessoa a fazer um mergulho profundo de autoconhecimento. Você está dando para ela uma chance dela rever quem ela é e dela se reprogramar para ser ainda melhor, né? Do modo que fizer sentido para ela essa melhora. Então, fica a dica. Tá lançado aí, já tá no ar o site, já pode adquirir, fique à vontade. Se tiver dúvida, me chama, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E encerramos aqui hoje a nossa jornada do caos ao cosmos. Mas o encerramento de algo é sempre a abertura do novo, não é? Aos que estão em Goiânia, gente, vem dançar com a gente terça-feira da semana que vem, dia 16. Vai ser lindo receber. Todo mundo que vier, todo mundo é só para mulheres, ok? Lembrando que é um evento só para mulheres, o Passos da Alma. Todas que estiverem no Passos da Alma vai ganhar uma lembrancinha de fechamento de ano. Estou preparando, já saí hoje para comprar com muito, muito amor no coração. Vai ser uma noite muito especial, né? Olha, a Clélia diz que a Lenir é a coleguinha da 5ª série dela. Não creio! Gente, olha isso. A pessoa vem para uma live aqui e encontra a coleguinha de 5ª série. É mesmo, acho que vocês são da mesma cidade mesmo.
Que delícia ver isso. Para aqueles que já entraram agora no final, essa live vai ficar salva. E se você não assistiu o conjunto todo, elas estão aí disponíveis. Se você quiser os exercícios, né? Cada live eu apresentei um exercício. Sim, a Lenir, ela é psicóloga, psicopedagoga, a consteladora familiar. É essa Lenir mesmo. Então, para quem está chegando agora, se quiser, esse material está à disposição, tá bom? Só me procurar aí, eu mando para vocês. Né? A Inês dizendo, terça estou com certeza, vou dançar demais, não há nada melhor. De nível. Ei, uma comemoração de aniversário maravilhoso, hein, Inês? Vai ser bom demais ter você lá. Então, Clélia, é ela mesma, ó, de Sancrelândia. Aqui as duas se encontrando, gente. Olha que mundo pequeno. Duas mulheres, eu não sei, já estão na casa dos 50, se encontrando, foram coleguinhas de quinta série e vêm se encontrar aqui na minha live. A Clélia, sobrinha do meu cunhado. É isso, né? Live da Márcia também é espaço de reencontro de pessoas. Andréia, muito obrigada. Deus te abençoe e proteja sempre. Amém, minha querida. Beijo no coração de cada uma, cada um. E vamos nos reencontrando por aí. A Lenir, siga a Márcia e será mais feliz. Adorei o jargão, Lenir. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.